Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, senhores telespectadores, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 7 de outubro, às 9h33, para darmos início à 30ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes vereadora doutora Márcia Santos, Paulinho dos Condutores, Valmir do Parque Meia Lua, Arildo Batista, Luiz Flávio, Lucimar Ponciano, Juarez Araújo, Dr. Rodrigo Salomão, Patrícia Juliane, Aderbal Sodré, Sônia Patas da Amizade, Abner de Madureira e Paulinho do Esporte. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após a execução do hino, estarei fazendo a leitura de um trecho da Bíblia. Pátria
Bom dia a todos, recebam nessa manhã a paz do nosso Senhor Jesus. Quero deixar para a meditação de todos o primeiro salmo. Feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem na cadeira dos escarnecedores se assenta, mas que na lei do Senhor está seu prazer, e em sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto em seu tempo, e cuja folha não murcha. Tudo o que faz prosperará. Não são assim os maus, que são como a poeira que arrebata o vento. Portanto, os maus não se erguerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus conduz à perdição. Amém. Passaremos nesse instante a fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinados os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 74 trabalhos, sendo 57 indicações, 2 moções, 13 requerimentos e 2 pedidos de informações. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 172. Moção congratulatória ao pastor Fernando Lourenço dos Santos, dirigente da congregação do bairro Cidade Salvador, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Jacareí, pelo transcurso de seu aniversário, comemorado no dia 5 de outubro. Autoria, vereador Abner de Madureira. Moção número 173. Moção congratulatória aos participantes da comunidade Seja Somos Empreendedores de Jacareí, por oportunidade do transcurso do Dia do Empreendedor, comemorado em 5 de outubro, autoria vereadora Lucimar Ponciano. Não temos mais moção, senhor presidente. Solicito à segunda secretária, vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para esta sessão. Requerimento 376. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP solicitando a troca de postes de madeira existente na estrada Daltro Santos, em frente ao número 550, próxima à chácara Nossa Senhora de Fátima, no conjunto 22 de abril, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes da IDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 377. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP, solicitando a troca de postes de madeira existente na rua Guarani, em frente ao número 1142, no bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da IDP e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 378. Requer ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a CCR Nova Dutra, solicitando providências urgentes quanto à falta de iluminação pública na rodovia Presidente Dutra, no trecho compreendido do quilômetro 158 ao quilômetro 165, no Parque Meia Lua, em Jacareí.
Esclareço que já encaminhei 4 requerimentos à concessionária, protocolados nesta casa, sob números 110/220, 133/2020, 192/2020 e 244/2020, solicitando a troca das várias lâmpadas queimadas, sendo que o citado trecho, desde maio, se encontra totalmente escuro, oferecendo assim sérios riscos à população. Venho cobrando incansavelmente a CCR Nova Dutra, pois há sérios riscos a todos os ciclistas que passam pelo estabelecimento comercial Atacadão, o qual também recebe incontáveis veículos. Esse trecho da Via Dutra é conhecido como Retão da Morte, onde várias pessoas já perderam a vida. Sem iluminação, a situação fica ainda mais grave. Em resposta a uma solicitação, a CCR Nova Dutra, através do AT 000332/2020, datado de 21 de maio de 2020, informou que o serviço já se encontrava no cronograma da empresa, porém, decorridos 5 meses, nenhuma providência foi tomada. Por fim, continuo recebendo diversas reclamações da população quanto ao problema, sem contar os riscos de acidentes, inclusive atropelamentos, que trabalhadores vêm enfrentando nesse trecho dessa rodovia. Assim, solicito urgente posicionamento da empresa concessionária e espero que desta feita sejam tomadas as medidas que a situação requer, pelo que antecipadamente agradecemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 379. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado da IDP, solicitando a troca de postes de madeira existente na Avenida dos Advogados, próximo ao número 161 do Conjunto 1º de Maio, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestos desta concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 380. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a troca do poste de madeira existente na Avenida dos Eletricistas, em frente ao número 38, no Conjunto 1º de Maio, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestos desta concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 381. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a troca de postes de madeira existente na Rua dos Engenheiros, em frente ao número 18, no bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestos da IDP, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 332, ou melhor, 382. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a troca de 2 postes de madeira existentes na Rua Nicolina da Silva Oliveira, próximo ao número 25, no Parque Imperial, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestos da IDP e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 383. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a troca de postes de madeira, fora de prumo, na Rua Chucuru, em frente ao número 412, no bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, em Jacareí. Referido poste apresenta risco de queda, podendo causar acidentes e sérios transtornos à população local. Na expectativa de pronto atendimento da empresa solicitado, antecipamos agradecimento e subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 384. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a troca de postes de madeira, onde se encontra com cupins, na Estrada dos Pintacilgos, em frente ao número 210, no bairro Estância Porto Velho, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestos desta concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 385. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a IDP, solicitando a troca de postes de madeira que se encontra com cupins na Estrada dos Paturis, em frente ao número 94, no bairro Estância Porto Velho, em Jacareí.
Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prestes desta concessionária, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 386. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP solicitando a troca de pós de madeira que se encontra com cupins na Estrada dos Paturis, em frente ao número 339, no bairro Estância Porto Velho, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios da IDP, e antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 387. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP, solicitando a troca de pós de madeira que se encontre com cupins na Estrada dos Paturis, em frente ao número 800, no bairro Estância Porto Velho, em Jacareí. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos prédios da IDP, antecipando o agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento número 388. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a IDP, solicitando a poda de árvore existente próximo ao número 141 da Estrada dos Pintacilgos, no bairro Estância Porto Velho, em Jacareí. A citada árvore apresenta galhos entrelaçados aos fios da rede de energia elétrica, podendo acarretar transtornos aos moradores da região. Na expectativa de pronto atendimento da empresa ao solicitado, antecipamos o agradecimento pela atenção dispensada e subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Solicito à segunda secretária, vereadora Sônia Patas da Amizade, que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 150. Considerando que o município de Jacareí interrompeu a aplicação de inseticida fumacê para o combate à infestação de pernilongos em nossa cidade, considerando que ocorreu uma proliferação generalizada e um número significativo de reclamações de munícipes que residem próximas às áreas de várzea, córregos e à margem do Rio Paraíba do Sul, que se veem incomodados com a ação desses insetos, considerando que uma solução para que a população de Jacareí se veja protegida deste problema foi apresentada na prestação de contas da saúde no dia 30 de setembro de 2020, onde serão unificados os prédios com a Secretaria de Infraestrutura. Considerando que o cultivo da citronela e da crotalária como método de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, está ocorrendo em várias cidades da nossa região, com resultados positivos e, considerando que a ação de uma única planta como repelente pode atingir uma área de até 50 metros quadrados e que a crotalária atrai as libélulas, que são predadoras naturais do Aedes aegypti, transmissor da dengue, o que pode contribuir para a diminuição da proliferação desse mosquito. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, diante do exposto, há prioridade na programação de limpeza e aplicação de larvicida nos córregos com uma certa urgência, pois o verão iniciou e nessa temperatura há uma proliferação destes pernilongos. Segundo, nesta ação de reclamações dos munícipes, em especial as em defesa das crianças, há a possibilidade de se utilizar uma porcentagem da reserva de contingência, verba de R$15.978.000, apresentada na prestação de contas fiscal de 29 de setembro de 2020? Terceiro, há estudos para uma campanha em nossa cidade de incentivo ao cultivo da citronela e da crotalária, inclusive com a doação de mudas como método natural de combate ao mosquito Aedes aegypti, para uso das residências, comércios, indústrias e também em áreas públicas, como praças, canteiros de avenidas e as margens do Rio Paraíba, como forma de repelir esses insetos e lembrar a população que a dengue precisa ser combatida? Quarto, há estudos para incentivo às cooperativas existentes em nosso município para a fabricação de velas à base de citronela, que, a par de produzir efeitos contra os insetos, representará uma forma de ganho de renda para a população da nossa cidade? Aguardo a manifestação. Subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, foi solicitada votação. Senhor presidente, primeiro eu fiz o pedido de informação 137, pedindo a programação das limpezas do córrego por conta dos pernilongos mesmo, porque senão se joga o remédio para matar as larvas, mas com mato, já foi falado aí pelo diretor de saúde que não adianta nada, jogar dinheiro, verba pública, escorrer pelo rio abaixo. Então, no caso, a resposta
A gente entende até o fumacê que ataca a saúde humana, mas tudo bem. Mas a programação da limpeza dos córregos vai até dezembro. Então, a gente queria que a prefeitura agilizasse essa limpeza, visto que o malefício está sendo difícil. E aqui na indicação 150, nós estamos dando um caminho, que é usar os métodos naturais, já que o fumacê ataca a saúde, e esses métodos naturais não atacam a saúde, e agilizar esse plano de trabalho. Porque não dá para esperar, a gente está insuportável a gente dormir à noite, o Vilar não consegue dormir. Então, o pessoal usa energia porque tem que ficar com o ventilador ligado. Então, nós estamos solicitando uma agilização nessa cronograma de limpeza do córrego e aplicação do veneno sugerido pela Secretaria de Saúde. Pedido de informações número 150 em votação. Os vereadores contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação 151. Considerando 4 requerimentos sob os números 110/220, 2020, 133/2020, 192/2020 e 244/2020, encaminhados por este vereador, solicitando a troca das várias lâmpadas queimadas na rodovia Presidente Dutra, no trecho compreendido do quilômetro 158 ao quilômetro 165, no Parque Meia Lua, sendo que desde maio o local se encontra totalmente escuro, oferecendo perigo a toda a população. Considerando as incansáveis cobranças por parte desse vereador, a CCR Nova Dutra, alertando para os riscos de acidentes com os ciclistas e motoristas que vêm do Atacadão para acessar um local conhecido como Retão da Morte, local onde várias pessoas perderam a vida, que agora está sem iluminação, aumentando os riscos de acidentes. Considerando a resposta recebida da CCR Nova Dutra, através de AT 000-332/2020, na data de 21 de maio de 2020, de que o referido serviço de troca de lâmpadas já se encontrava no cronograma da empresa, sendo que já se passaram 5 meses e nenhuma providência foi tomada por parte da CCR, e que este vereador vem recebendo diversas reclamações referentes a este problema, sem contar os riscos de acidentes que trabalhadores vêm enfrentando diariamente ao passarem pelo local. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, a Prefeitura Municipal tem conhecimento do problema? Segundo, em caso positivo, alguma providência já está sendo tomada? Ao aguardar a manifestação, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, não há mais pedidos de informações. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulinho do Esporte, que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Geraldo Batista do Nascimento, formulado pela vereadora Patrícia Giuliani. Votos de pesar de José Mafra Vitorino, formulado pelos vereadores Arildo Batista, Patrícia Giuliani, Aderbal Sodré e Lucimar Ponciano. Votos de pesar de Sônia Regina Meireles, irmã da servidora Cris Fidelis, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Votos de pesar Belmira Rosa de Siqueira Oliveira, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano. Votos de pesar de Sebastiana Cabral e Macirema Coimbra Camargo, os dois formulados pela vereadora Lucimar Ponciano. Votos de pesar de Nivaldo Ferreira de Amorim, formulado pelos vereadores Abner de Madureira e Paulinho do Esporte. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.